Muito bom dia, começando mais um nosso Pensiore. E hoje, terça-feira, ainda estamos embriagados por tudo que foi a Explosão 13. Que maravilha de final de semana, de período maravilhoso. Fica tranquilo que Quinta B-Power está quase chegando aí. Muito bom dia para você, estamos nesse encontro matinal tão poderoso. Você pode me deixar aqui o seu bom dia, mandar para minha cidade, de onde você está falando. É muito bom ter você por aqui. Estamos numa série falando sobre a arma mais poderosa que tem, oração. A gente vai falar hoje sobre libertação de culpa, como que a gente se livra desses pesos que a gente carrega aí normalmente, que travam a nossa vida. Bom dia, produção, tudo em ordem? Bom dia, pastor, em ordem. Tranquilinho? Tranquilo. Tá bom. Gente, nós vamos interagir aqui. Se você quer abençoar o nosso canal, tenho feito uma campanha, a gente quer alcançar mais pessoas, o YouTube tá tesourando a gente. Você pode mandar um superchat para nós aqui, que tá aparecendo na sua tela, e você também pode mandar um Pix. Esse Pix é exclusivo aqui do Pensiore, pixdiegomenin@gmail.com. pixdiegomenin@gmail.com. Você pode mandar, a gente quer fazer alguns impulsionamentos aqui do Pensiore, pra gente furar essa bolha de sempre a gente, nada contra você, mas chegar a mais pessoas, mais alunos aqui pro nosso canal, pro nosso Pense e Ore. Se você também não tem meus livros, está aparecendo aqui atrás, ó, atrás de mim, você pode entrar na bpowerstore.com.br, bpowerstore.com.br e adquirir. Sim, pastor, o pessoal pergunta, por qual que eu começo? Eu começaria pelo começo. Desistir não insista, a difícil decisão do recomeço, decidir machuca, não decidir mata, quando Deus demora e se custa a sua paz é muito caro. Eu começaria por aí e eu tenho certeza que Deus vai te pegar e você vai aprender muita coisa aí. Bora trabalhar então, produção? Bora, pastor. Tem pensamento produção do dia? Tem pensamento sim. Então com vocês, pensamento produção do dia. O pensamento aqui que eu trouxe para vocês diz o seguinte: a vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe aquilo que está emitindo. Oh. Essa daí foi mais planejada. Gostei dessa aí. A vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. Parabéns. Que vocês gostaram? Manda a nota aí do produção. Eu daria nota 9. 9. Tá boa. Exigente. Não, tá boa? 9 tá bom, é. Tá bom. Eu daria nota 9. Muito bom, gostei. É isso aí, manda a sua nota pro pensamento de produção do dia. Se puxa saco aqui vai mandar um monte de 10, tenho certeza. Mas manda aí, nós vamos avaliar a pensamento de produção do dia de hoje. Certo, gente, vamos trabalhar então. Nós estamos falando sobre oração e eu quero falar hoje sobre confessar nossas falhas. Existe sim muitos problemas em nossa vida, muita coisa mal resolvida. Quem de nós não tem algo guardado aqui dentro que não contou para ninguém, que nunca falou para ninguém e que muitas vezes nos tortura, nos machuca, nos fere, torna a nossa vida uma vida mais pesada e nós não fomos feitos para carregar algumas coisas. Fomos feitos desde que Deus nos criou para a glória dele. Eu acredito que a gente é bom adorando, a gente é bom servindo, a gente é bom entregando o nosso coração para ele, a gente é bom no trilho, seguindo os caminhos de Jeová, mas não servindo a Satanás, não carregando consequências de pecado, culpas e dores. E uma das coisas que eu sei que a oração pode fazer, a Bíblia nos ensina isso, a oração ela tem sim como propósito, um dos propósitos, a liberação do perdão. Mas não só o perdão para os outros, mas o perdão para nós. Esse confessar das falhas, esse confessar das lutas, levando a nossa vida a um alívio, a uma cura, a um poder. Existe um poder na confissão de pecados. Qual é o problema? O problema é que essa oração é uma das orações mais difíceis de serem feitas. Tem coisas que a gente não gosta de pensar, de falar, e se autoanalisar, reconhecer o erro, é muito complicado. Primeiro que a gente parte do princípio que não erra. A gente tem aquela ideia sempre de que alguém errou com a gente e que se a gente cometeu um erro é porque alguém me levou a cometer esse erro. É muito difícil as pessoas fazerem a meia-culpa, né? E dentro dessa meia-culpa elas assumirem o papel
de protagonista na sua vida, dizer, não, olha, realmente pisaram na bola comigo, mas fui eu que escolhi fazer tal coisa, eu que fui em tal lugar. Essa oração ela é difícil, mas ela é poderosa. Repito, ela é difícil porque quem de verdade gosta de assumir que errou? Ninguém. Né? Agora, como que eu sei se eu preciso fazer esse tipo de oração? Como que eu sei? Primeiro, olhando para mim mesmo. Eu preciso saber se nós estamos bem. Eu preciso olhar para mim. Estou bem? Estou vivendo uma vida leve? Tem coisas aqui dentro mal resolvidas? Não estou falando de aparência, porque a aparência a gente manipula. Eu gosto de dizer que o segredo de uma pessoa não está no sorriso, mas está nos olhos. Porque um sorriso você pode até forçar. Agora o brilho nos olhos, não. O brilho nos olhos não tem como. E muitas vezes a gente vê pessoas sorrindo com os olhos tristes, sem brilho nos olhos, sem vida. Tiago fala, coloca para mim aí, produção, Tiago 1, 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então, de onde nasce o pecado? Vamos analisar aqui, porque se eu preciso me arrepender, eu preciso entender que eu pequei. Tiago está fazendo um mapa do caminho do pecado. Primeiro que o pecado nasce pela própria cobiça. Eu, Diego, tenho desejos. Você tem desejos. Nós não somos tentados por aquilo que a gente não deseja. Então, toda a tentação, todo o caminho de desvirtuar a nossa vida nasce de vontades particulares. Portanto, nós seremos tentados de formas diferentes. Nós temos vontades diferentes. É por isso que eu digo, o buraco na armadura, cada um tem o seu. E cada um tem no seu lugar o buraco da armadura. E o inimigo, ele não vai atirar onde a armadura está firme. Ele vai atirar onde a armadura está vulnerável. Então, todo pecado não é aleatório. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E aí Tiago fala, arrastado e seduzido. Então, o diabo ele cria seduções, potencializando o meu desejo. Veja, desejar de todo não é ruim. Desejar, os sonhos são desejados, projetos são desejados. O problema é que olha o termo, põe de novo Tiago 1,14. Olha o termo que Tiago usa. Arrastado e seduzido. Tanto esse movimento de arrastar quanto seduzir é uma deturpação do desejo. É um caminho torto para o desejo. Por exemplo, todo mundo deseja amar. Todo mundo deseja enriquecer. A gente deseja ser feliz. A gente deseja ser realizado. Nós temos desejos, inclusive sexuais. Todo mundo tem. O problema é que o inimigo pega o que eu desejo e aquilo que eu estou mais ambicionando e ele cria um caminho que me leva para esse desejo, porém por um caminho torto. Um caminho que eu acabo me saciando, porém perdendo a minha essência, perdendo os meus valores, perdendo a minha situação. E aí, além de perder tudo isso, ele ainda deixa um filho. Tá aí, ó. Põe o texto, versículo 15. Então, a cobiça tendo engravidado, dá luz, ou seja, eu vou nesse caminho torto, esse caminho torto gera um filho. Qual é o filho? O pecado. E qual que é o filho do pecado? A morte. Quando a gente fala da morte, a gente está falando de morte de reputação, a gente está falando de morte de sonhos, a gente está falando da morte espiritual, a gente está falando não necessariamente da morte física, que pode acontecer, pode, claro que pode. O pecado também mata, o pecado destrói, o pecado é uma praga. Então, gerou esse desejo no coração e Deus também trabalha com desejos. Então, qual é o grande desafio? É entender qual é o caminho que eu estou trilhando.
Eu estou construindo esse desejo, essa realização desse sonho, pautada em sonhos divinos, num caminho ético, onde a presença do Espírito Santo está comigo, onde realmente eu estou seguindo um caminho, a minha fé está sendo fortalecida, a minha intimidade com Deus está sendo renovada, eu não perdi a minha oração, eu não perdi a minha fidelidade a Deus, ou não, eu estou caminhando em busca dos meus sonhos, dos meus desejos, eu não oro mais, eu não adoro mais, eu não vou mais à igreja, eu estou começando a falar um monte de palavrão, a minha vida se tornou uma vida de bebida, cachaça, eu não consigo mais ter tolerância com ninguém, machuco pessoas. Peraí, eu estou chegando no objetivo, tornando-me uma pessoa pior, eu preciso parar e rever isso. Tá? Então, o pecado, ele é uma praga. O pecado é um câncer, ele mata, destrói, ele arrebenta. E o pecado não brinca em serviço. E uma vez que o pecado se instaura em nós, ele é um corpo estranho, que uma vez que está em nós, ele começa a apodrecer toda a nossa vida. Não subestime os efeitos do pecado. Não brinque com o pecado. Eu tenho controle. O que toda pessoa viciada fala? Quando eu quiser, eu paro. Toda pessoa viciada. Pode ser viciada em comida, pode ser viciada em álcool, em droga. Ele acha que ele tem o controle. Então, por isso que ele usa em paz. Porque ele fala assim, quando eu quiser, eu paro. E quando eu quiser, eu paro, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma vida inteira. E ele ainda fica nesse discurso, quando eu quiser, eu paro. Isso amanteiga a alma, isso adoça o espírito, isso engana a mente e esconde a verdade. Sabe o que é? É uma cadeia pintada de ouro. Eu estou preso, eu estou doente, eu estou morrendo, mas eu acho que estou livre. Eu não tenho o direito de ir e vir mais, mas eu caminho como se eu fosse dono da minha vida. E isso é uma grande mentira, uma grande falácia. Qual é o nome do diabo na Bíblia? Pai da mentira. Pai da mentira. É isso. Ele nos faz de trouxa e a gente acha que é esperto. Ele nos faz de otário e a gente acha que é ligeiro. Então, o pecado, ele entristece o Espírito de Deus, o pecado te afasta de Deus e o pecado elimina as bênçãos da tua vida. A Bíblia diz que nem as nossas orações são respondidas. Então, todos nós temos sim que ter orações muito reflexivas, orações sinceras de avaliar a nossa vida com Deus. A pessoa paga uma terapia, a pessoa paga um psicólogo, eu não tenho nada contra, se você quer fazer terapia, não vai fazer mal nenhum para você, quer ir no psicólogo, quer ir no psiquiatra, enfim. Mas nós não conseguimos fazer esse momento com Deus, de sentar e abrir o jogo e falar, Senhor, olha, está aqui minha vida. Eu não estou conseguindo dar um basta nisso, eu não estou conseguindo parar. Quando se peca, né, é por meio da oração, que a gente tem que confessar os nossos pecados e obter perdão. Então eu vou te ensinar aqui qual é o caminho para se livrar desse remorso, dessa culpa, desse peso, que infelizmente, se você não fizer alguma coisa em relação a Deus, isso vai torturar você, vai arrebentar com a tua vida. A primeira coisa, anota aí, tenha consciência do pecado. Consciência do pecado não é ficar se torturando, não é ficar o dia inteiro ali remoendo o passado e falando, tá vendo como eu não presto, tá vendo como eu não valho nada, tá vendo como minha vida é uma tranqueira. Um dos significados da consciência é a percepção. É perceber que eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado. Isso é tão precioso quando eu tenho a consciência do que eu não deveria ter feito. Do que eu não deveria ter realizado. Do que eu não deveria ter falado. Por quê? Porque isso desagrada a Deus. Essa percepção, essa consciência, ela é muito poderosa. Para você levar para a oração. Dizer, Senhor, olha, me perdoe. Porque eu tenho consciência. Veja, é na cabeça que você ganha e é na cabeça que você perde. Quando a gente fala de uma consciência racional, não emocional, não aqueles gritos, ai, me leva, me mata, não. Eu não estou falando de patifaria, eu não estou falando de vida histérica, eu estou falando de uma consciência, de um papo de adulto entre você e Deus. Essa consciência é maravilhosa, porque ela
vai trabalhar no seu consciente, de onde o inimigo normalmente tenta puxar o tapete para você cair. Então, não agrada a Deus. Opa, então eu vou falar, Senhor, olha, me perdoe. Eu falei tal coisa, eu fiz tal coisa, eu visitei tal site, eu tive esse tipo de conversa. Senhor, olha, eu peguei o que não devia. Pai, olha, tá doendo, me perdoe. Eu tenho consciência. E quando você fala para você, você começa a potencializar os gatilhos de fé. Porque quanto mais eu confesso e tenho consciência, mais difícil fica pecar. Você pode até pecar, você pode até cair, mas vai doer cada vez mais. Porque quanto mais você refina a sua consciência, mais dolorido fica pisar no tomate. Agora, quando você ignora, quando você não raciocina, quando você passa por cima de tudo, né? Aí fica difícil. Então, automaticamente, você sabe o que é certo e o que é errado quando você trabalha a sua consciência e o Espírito Santo vai, sim, lidar com você. Coloca para mim Romanos, capítulo 7, versículo 15. Romanos 7, 15. Fala assim, ó, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. O que Paulo está falando? Que o melhor de Deus está em contrariar o que ele quer. Paulo está dizendo que nossos desejos, a maioria deles, quando nascem de forma espontânea, eles precisam ser revisados, porque o que a nossa carne deseja não é o que Deus deseja. Então ele vai dizer algo muito pesado. Ele fala, olha, o que eu faço é o que eu odeio. E o que eu quero, eu não faço. Não é que ele está dizendo que a vida com Deus é uma vida de ódio, mas ele está dizendo o seguinte, os meus primeiros impulsos, as minhas primeiras vontades que vêm e tomam o meu coração, embriagam a minha alma, é aquela vontade de fazer, eu preciso frear. Quem é que gosta de frear um sonho? Hein? É gostoso? Você está com aquela vontade de fazer, e aí, é o chato do rolê. Sempre tem um chato do rolê, não tem? O cara que não quer nada, o cara que não gosta de nada. Você tem que ser o chato do rolê. Quando vem aquele impulso, é o que ele fala. Eu faço o que eu odeio. Quem é que quer dizer não para a namorada? Se tem a oportunidade de ir para a cama. Quem é que quando tem uma chance de comprar algo, né, e sabe que talvez esse algo não é o momento, mas tudo ali, eu quero, as emoções gritando, você vai dizer, eu não vou comprar agora. É odiar. Paulo fala, eu faço o que odeio e o que eu quero, eu não faço. Porque eu admito que os meus desejos contrariam a lei. E se contraria a lei, não é bom. Não é bom. Então, essa consciência vai te dando maturidade de você dobrar o joelho. Eu não estou falando para você postar no Facebook, não estou falando para você fazer uma live, nem para você chegar na igreja e pedir uma oportunidade para confessar. Eu não estou falando de exposição vergonhosa, eu estou falando de cura. Até porque mostrar a ferida para quem não tem remédio não adianta. A maioria das pessoas, se elas ficam sabendo das suas dificuldades, é aquela velho ditado, né? Ela diz, nossa, sinto muito, eu vou orar por você, né? E vou te dizer uma coisa, a maioria das pessoas confiáveis, elas não precisam afirmar para você que você pode confiar nela. A vida dela já prova que você pode confiar. Aquela pessoa que fala assim, nossa, fica tranquilo que eu não vou contar para ninguém. Ela fala 20 vezes, fica tranquilo que eu não vou contar para ninguém. Fica tranquilo que está entre eu e você. Pode ter certeza que quando a pessoa afirma demais que é para você ficar tranquilo, é porque ela mesma duvida dela. Ela mesma sabe que a língua dela é de trapo. Porque pessoas confiáveis, ela não precisa nem dizer para você que ela é confiável. Você já sabe a vida, o fruto, a história. Agora, o linguarudo, ele sabe que ele é tão tranqueira que ele tem que ficar o tempo todo, olha, fica tranquilo. Aí ele manda mensagem depois, olha, fica tranquilo, está entre eu e você, fica tranquilo, é segredo nosso.
Então, meu irmão, a melhor coisa que tem é tenha consciência e fale para Deus. Segunda coisa, tem consciência, confesse, reconheça e confesse o pecado. Então, Senhor, olha, eu tenho consciência de que eu errei e eu quero hoje reconhecer. Porque muitos têm consciência, mas não reconhecem. A consciência é o entendimento do erro. Agora, o reconhecimento da culpa, nem todos têm. Não, eu sei que eu errei. Eu sei que eu fiz errado. E você reconhece? Não, não reconheço não. Eu errei porque é minha história, meu temperamento, minha mãe, meu pai, meu chefe, minha mulher, meu marido, a situação, a crise financeira, o governo. Não reconheço, não. Eu errei, mas a culpa não é minha. A vítima sempre é a parte mais frágil do filme. E a vítima sempre precisa que alguém a salve. O vilão não. O vilão já percebeu que o vilão anda sozinho? O vilão se vira. Enquanto você não for o vilão da sua vida, você for a vítima, você sempre vai estar esperando que alguém te socorra. E Deus não lida com vítimas. A Bíblia diz que Ele é Senhor de senhores e Rei de reis. E não Senhor de vítimas e Rei de coitados. Até que você seja Senhor da sua vida, Ele não será Senhor da sua vida. Até que você seja Rei das suas atitudes, ou seja, detentor de decisões, Ele não será o seu Rei. Então, nós temos que assumir a culpa. Temos que assumir. Reconhecer e confessar. Senhor, olha, eu tenho uma consciência. Senhor, olha, eu reconheço e está aqui, Pai. Me perdoe, porque eu confesso o meu pecado. Eu traí, eu menti, eu roubei, eu invejei, eu fiz o que não devia, eu me antecipei, eu conheci a Sagrada Escritura, meu Deus. O Senhor me alertou e ainda assim eu fui teimoso, fui negligente. Saber que errou e no que errou para orar é libertador. Saber onde caiu, saber as oportunidades que nós simplesmente evitamos para obedecer a Deus e aumentamos o dano seguindo as propostas vexatórias do diabo. Olha o que fala Salmo 32, verso 5. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Mas olha lá, deixa o texto, olha como começa o versículo. Então, reconheci diante de ti o meu pecado. Diante de Deus. E a Bíblia diz, olha como termina. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Eu reconheço diante de Deus. Não é diante do homem, não. Diante de Deus. Reconheço o meu pecado. Reconheço a minha culpa. Confesso a minha transgressão. Ah, pastor, mas é grave. Não há nada que Deus não tenha te perdoado. Por que você acha que ele sangrou sangue no Getsemane? Porque a nossa culpa estava sobre ele. Todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Agora, não é automático. O perdão não é automático. Está disponível, mas eu tenho que ir na prateleira e pegar. Confessar o pecado. Agora, tudo fica mais fácil quando eu tenho consciência, quando eu reconheço, quando eu confesso, mas também quando eu conheço o caráter de Deus. Por que alguns não têm condições de pedir perdão a Deus? Porque veem Deus como um tirano. Nós projetamos muito a personalidade de Deus da personalidade que vimos nos nossos pais, principalmente no nosso pai. Então muitos têm medo que Deus vai pesar a mão, que Deus vai punir, que Deus vai matar. Então tem uma relação com Deus. Eu não sou nem digno de falar com Deus. Não, digno nós não vamos ser nunca. Mas quando Jesus morre, o que acontece com o véu do templo? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então não é uma questão de merecimento. Merecer nós nunca vamos merecer. Não, nunca vamos merecer. Nunca vamos ser dignos de um Deus tão maravilhoso como o nosso. Mas quando a gente conhece o caráter de Deus, um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que nos lava com o sangue do Filho dele, o sangue do Cordeiro, tudo fica mais fácil. Deus não é um tirano. Deus não é alguém que manipula, que brinca. Então não adianta orar e ficar na dúvida de quem Deus é. Se Deus vai me perdoar ou não. Eu vou orar, mas eu nem sei se depois de tudo que eu fiz, Deus vai me perdoar. Eu já ouvi isso várias vezes.
Eu vou orar, mas olha, é tão grave, é tão pesado, é tão cruel. Meu irmão, Deus é misericordioso. Ele entregou o filho dele por amor a você, sabendo que você ia errar, já conhecendo todas as mazelas da nossa vida, todas as patifarias da nossa vida. Ele já sabia de tudo, tudo, absolutamente tudo. E ainda assim decidiu entrar no ringue e lutar uma luta que ele sabia que ia apanhar os 12 rounds. E quando ele estava no tatame lá no... Como é que chama? Tatame é tatame que chama? Na lona. Na lona. Quando ele estava na lona lá, o diabão lá... Bati, quebrei ele! Ele levantou e puf, deu um último golpe no diabo, o diabo caiu e ele ressuscitou. Ele sabia de tudo isso. Pastor, eu não me sinto perdoado. Não se sente perdoado porque não conhece o caráter de Deus. Talvez teu pai não te perdoou, tua mãe não te perdoou, as pessoas com as quais você fez maldade, talvez elas nunca vão te perdoar, mas se você orar com sinceridade no coração, se você realmente crer que Jesus Cristo é o Senhor, você será perdoado. Olha o que fala 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, ele absorveu a culpa. O verdadeiro Deus, aquele a quem importa que busquemos, ele trouxe para si a culpa. Para quê? Para que nós fôssemos livres, resgatados, libertos, empoderados, santificados, absolvidos. Né? O verdadeiro arrependimento, no entanto, implica em conhecer o caráter de Deus. Então eu tenho consciência, eu reconheço, eu confesso, na minha oração eu me lembro do caráter de Deus, e o quarto, eu mudo de atitude. Porque o arrependimento não leva em conta a lágrima de crocodilo, não. O arrependimento, Deus não é trouxa. Porque seria muito simples, né? Veja, quando eu vou orar por um pecado, para Deus me perdoar, Deus já sabe o meu futuro. Deus já sabe se aquela oração ela realmente está comprometida com uma mudança de vida, ou é só uma oração porque eu estou com a cabeça inchada de tanta culpa das cagadas que eu fiz. Se é uma oração desprovida de uma vontade consciente de mudança de vida, aquela oração não passa nem do teto. Por isso que alguns falam, se eu oro, eu oro, e a culpa não vai embora. Né? Eu peço para Deus me libertar dessa angústia. Deus já sabe o teu futuro. Deus sabe que quando passar o dia amanhecer, você já está fazendo as cagadas de novo. Então Deus não é trouxa, Deus não é otário, Ele sabe quem a gente é. Ele sabe o que a gente faz, Ele sabe tudo sobre nós. Então qual é o seu grande desafio? O seu desafio não é ficar fazendo papel de ator de novela mexicana. O seu desafio é se arrepender. Senhor, olha, eu tenho consciência, eu reconheço, eu confesso, eu sei quem é o teu caráter, e a partir de agora eu estou mudando a atitude. Mas não é só falar na oração, é a partir daquele momento em diante mudar. O verdadeiro arrependimento começa com a consciência, que passa para o reconhecimento, que passa para a confissão, que passa para o caráter de Deus e mudança de atitude. Olha o que fala Paulo em Romanos 6,13. Paulo vai dizer uma coisa maravilhosa. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros de seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. O que Paulo está falando? O que é esse negócio de instrumento de justiça, corpo? Vida. É estilo de vida. Eu vou viver de uma forma justa. Eu vou ter um estilo de vida que acompanhe o que eu estou querendo viver. Eu quero paz, eu quero vida, eu quero alívio, eu quero proteção, eu quero dormir, eu quero desfrutar de uma vida em abundância, que é a vida que Jesus me prometeu. Você quer uma vida dessa? Você quer uma vida assim? Então beleza.
Então, crie ambientes abençoados. Crie ambientes que permitam a presença de Deus na tua vida, na tua alma, no teu espírito, no teu coração, diante de Deus. E não ser um hipócrita. Vocês sabem que tem uma coisa que é muito difícil, produção. Eu acho que isso aí é meio que a sarjeta da vida. Isso é muito triste. É quando a pessoa ela não acredita nem nela mesma. É quando ela começa a falar coisas que vai fazer e ela mesma fala assim, eu não vou fazer. Tipo assim, agora eu vou pra tal. Aí no fundo você fala assim, não vou, eu me conheço. Eu vou ficar adiando isso. Eu acho que isso aí é o limbo da vida. Porque não acreditar no próximo faz até algum sentido, porque a gente não sonda o coração. A gente não conhece se todas as promessas que são nos feitas são verdadeiras. Então, vale a pena ficar com o pé atrás. Agora, ficar com o pé atrás comigo mesmo, sabendo que eu sei quem eu sou, eu sei o meu coração, eu sei o que eu estou pensando, eu sei. Pô, eu me conheço, cara. Então, quando eu me perco comigo mesmo, aí é o limbo da vida, aí é a água da salsicha, é o pó do que suco. Não tem jeito. Então, reconheça que você precisa de ajuda. Como, pastor? Consciência. Reconhecimento. Confissão. Lembrar do caráter de Deus. Mudança de atitude. Se você fizer isso, pode parecer complexo, mas você faz isso aqui em 1 minuto. Consciência, reconhecimento, confissão, lembrar do caráter de Deus, mudança de atitude. O sangue de Jesus te lava do alto da cabeça à planta dos pés. E aí você vive, põe Romanos 8:1 aí. Você vai ver esse texto lindo. E tudo isso através da oração. Através da oração. Orando. Olha aí, olha que texto. Só que isso aí não é para todo mundo, não. Portanto, agora já não há condenação para os que estão onde, produção? Em Cristo. Em Cristo Jesus. Não há condenação. Como? Consciência, reconhecimento, confissão, eu creio na bondade e no caráter de Deus e também vou mudar de vida. Já era. Pastor, mas eu fiz, foi grave, foi pesado, foi danoso. Ore desse jeito que eu estou te ensinando. A tua vida muda, a tua perspectiva é outra. Existe poder na oração. Você pode fazer isso agora comigo. Agora. Você pode correr aí para um canto aí e orar e dizer, Senhor, ou então terminando o programa, vai para um cantinho, vai para o banheiro da empresa, vai para o carro, sabe? Na hora do almoço, já tira um tempo, come mais rápido, vai dar uma volta no quarteirão da empresa, faz alguma coisa e ali, consciência, realmente eu tenho consciência que eu errei. Segundo, a culpa é minha, eu reconheço a minha responsabilidade, não vou culpar ninguém não. Terceiro, confessa, Senhor, eu confesso que eu errei. Eu confesso que eu pisei no tomate. Eu confesso, Senhor, mas eu sei que o Senhor me perdoa, eu sei que o Senhor é bondoso, eu sei que o teu sangue é por mim, eu sei que o Senhor me ama muito além do meu mérito, o Senhor me ama pelo que eu sou, o Senhor me ama e eu sei, Pai, que agora é hora de mudança. Está aqui, Senhor, não faço mais, acabou a legalidade do inferno, acabou a legalidade do Satanás, chega. E o que vai acontecer? Vida e vida em abundância. Certo, produção? Certinho, pastor. O que você acha de tudo isso que eu falei aí? Acho que o senhor está mais que certo. Tem a questão de tem gente que não acredita nem em você mesmo. É um exemplo daquelas pessoas que já está com 30 anos e desde que saiu da escola está falando que vai fazer uma faculdade, vai trabalhar na área e fica sempre adiando, prorrogando essa situação. E vive num limbo, numa zona neutra, vazia, que nem avança, nem regride, fica para a vida fica pausada. Eu vou dizer uma coisa para você. O que o professor falou é verdade e eu concordo, viu? Eu vou dizer para você que a vida, ela nos dá sinais do que a gente tem que fazer. E o que são esses sinais? A gente fica angustiado. Tem coisas que a gente fica angustiado. A gente começa a pensar naquilo, bater uma angústia. São sinais, espirituais até. Deus está dando sinais. Você fala, caramba, eu não fico legal nisso aqui, meu. Nossa, tem uma coisa que... Só que o que acontece? Ao invés da gente ouvir a angústia e adequar a nossa vida para aquilo que a angústia está pedindo, a gente aprende a viver angustiado. Essa é a desgraça da vida. Então, quais são as áreas que você fala assim, tô uma angústia? É com o teu corpo? É alguma coisa no teu corpo? É na tua alma? É no teu espírito? É no teu relacionamento? É na tua vida com Deus? Pega essa angústia, ao invés de você aprender a conviver com angustiado,
ouve essa angústia. Ouve e vai fazer o que tem que ser feito para que essa angústia passe. Ah, pastor, mas vai dar trabalho, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que... Problema disso. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E eu abençoo você. Declaro que hoje você vai ser livre pelo poder da oração. Tá? Se você precisa de uma ajuda, escreva no chat, eu preciso de ajuda. Eu vou orar por você aqui agora. Nós vamos juntos, nós vamos ter consciência, nós vamos confessar, reconhecer, confessar, lembrar do caráter de Deus e mudar de atitude. Escreva aí no chat, escreva aí, por favor, aquilo que você precisa de ajuda. Aí, ó, muita gente já colocando, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. É isso aí, vai escrevendo, vai colocando no chat. Gente, o caminho da salvação, o caminho da vida, não é um caminho difícil, não. Tá? É um caminho fácil. O poder de Deus é algo maravilhoso. Tá? Deus não fez um caminho impossível, não é um labirinto. Não. O reino de Deus é um reino da instantaneidade. Agora pode acontecer, nesse momento. Quero orar por você. Orar pela sua alma, orar pelo seu espírito, orar para que esse peso vá embora. Orar para que, em nome de Jesus, caia por terra todo o mal, toda angústia. Senhor, eu quero orar pelos teus filhos agora. Eu creio no poder da oração, a oração instantânea. Eu creio num Deus de agora. Pai, nós temos consciência dos nossos erros, consciência dos nossos pecados, daquilo que nós fizemos que não foi legal. Talvez enganados pela cobiça, seduzidos pelo desejo do pecado. E isso gerou um muro, que nos afastou, Pai. Afastou muitos de nós da Tua presença, tornando nossas orações vazias, nossa alma doente. E muitos se perderam, se afundaram ainda mais. Se afundaram, ó Deus, perdendo a fidelidade, a lealdade, se sujando ainda mais, deformando. E o fruto do pecado é a morte. É a morte, não tem como fugir, não tem para onde ir. Eu quero pedir a Tua misericórdia, Pai. Quero pedir o Teu amor. Cobre-nos com o Teu sangue. Livra-nos do mal. Que a Tua presença, de uma forma tão poderosa, venha libertar a nossa alma, libertar a nossa vida, livrar-nos de nós mesmos, livrar-nos das nossas angústias, dos nossos dissabores, livrando, Senhor, de todo o peso, Pai. Que nós possamos também reconhecer a nossa parcela de culpa, não ter uma vida vitimista, onde eu aponto todos os culpados do porquê eu sou infiel, do porquê eu não consigo seguir em frente, do porquê que eu fiz isso. Não, a culpa é minha. Eu poderia ter dito não e não disse, eu poderia ter feito algo diferente, eu poderia ter paralisado esse avanço, eu poderia ter mudado de rota, mas ainda assim eu aceitei. Nos perdoe, Pai. Nós confessamos os nossos pecados, confessamos aquilo que tem trazido vergonha à nossa alma, tem trazido, Deus, peso ao nosso coração, tem trazido culpa, a culpa que nos devora dia após dia, que muitos não fazem sequer ideia do tamanho do estrago que tem dentro de nós. Nós pedimos perdão pela culpa, nos lembramos do Teu caráter, nos lembramos que o Senhor é bom, de que o Senhor nos ama, mesmo sabendo tudo que nós faríamos. Nos perdoe, Pai, nos perdoe com o Teu sangue, o sangue carmesim, o sangue de Jesus Cristo, o sangue do poderoso das nações, o sangue daquele que me ama não como os homens me amam, mas me ama de verdade. E nós pedimos perdão, Pai, nos perdoe, e junto com esse pedido de perdão, nós assumimos o compromisso de mudança, uma mudança drástica, uma mudança radical, uma mudança instantânea. Chega de estar à margem da vida, chega de perder tempo, nós pedimos a Tua bondade, a Tua fidelidade, cobre-nos com Teu sangue, livra-nos do mal, insira-nos, Pai, na Tua presença, e que novas criaturas, novas pessoas, perdoadas, vivam o que Paulo disse em Romanos 8, toda condenação, toda acusação caia por terra agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Como é bom orar, né? Como é bom falar com Deus, como é bom estar na presença do Altíssimo. É muito bom estar com você aqui. Se você quer contribuir no nosso canal, a gente está fazendo uma campanha de engajamento para alcançar mais pessoas. Queremos fazer alguns impulsionamentos aqui. É só você mandar um superchat ou mandar um pix, está aqui embaixo. O superchat está aparecendo, ou um pix, pixdiegomenin@gmail.com, ou aqui no superchat a gente vai fazer uma campanha nesses próximos meses de impulsionamento do Pensiore para alcançar mais pessoas, e toda a doação, toda a contribuição a gente vai usar
para esse propósito, tá bom? Um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde. Valeu, produção, mais um programa para conta. Se você quer interagir, vai lá no meu Instagram, compartilha, tira um print aí do Pensiore, compartilhe, vamos fazer uma propaganda aí do nosso programa para alcançarmos mais e mais pessoas, porque quem pensa e ora chega mais longe. Ó, beijo para você, até o próximo encontro.